Então hoje, gente, a gente vai falar sobre Romanos capítulo 6. Essa vai ser a nossa agenda de hoje. A gente vai relembrar um pouquinho do que a gente já estudou até aqui. A gente vai falar um pouco do panorama de Romanos 6. E aí a gente vai partir para a compreensão do capítulo 6. Certo? Então vamos lá, recapitulando. Até aqui, o que a gente já estudou? Então, na primeira parte, que é do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 20, capítulo 1, 18 ao 3, 20, a gente falou que o homem precisa da justiça de Deus. E aí a gente falou da necessidade dessa justiça para os gentios, para os judeus e para os falsos moralistas, e da necessidade universal, então para todos, né? Aí, a partir do capítulo 3, versículo 21, até a aula passada, o que a gente falou? A gente falou da provisão divina dessa justiça. Então, no capítulo 3, a partir do versículo 21 até o fim do capítulo, a gente falou da justificação pela fé. Depois, no capítulo 4, a gente falou do exemplo de Abraão como justificação pela fé, que Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. E aí, na aula passada, foi dividido em duas partes, né? Os benefícios dessa justificação e depois, no fim, o contraste entre Adão e Jesus Cristo, que tem até aquela tabelinha que a Nani fez lá, colocou no slide. Lembram? Sim. Sim. Então, beleza. Aí hoje a gente entra no capítulo 6. O que fala o capítulo 6? Aqui Paulo começa a falar do argumento da concretização da justiça pela fé. Esse argumento ele começa no capítulo 6, versículo 1, e ele vai até o fim do capítulo 8, lá no versículo 39. E aí no capítulo 6, especificamente, a gente vai falar sobre a liberdade da escravidão do pecado. Paulo vai falar que a gente era escravo do pecado, mas a gente foi liberto dessa escravidão. E aí, como que começa esse argumento? Na aula passada, a gente tem um versículo muito conhecido. Onde abundou o pecado, quem pode completar? Superabundou a graça. Isso aí. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou transbordou a graça. E aí, Paulo tá defendendo que a salvação, a justificação, é pela fé, não pelas obras. E aí, o que os acusadores de Paulo falavam? Que, ao falar que a salvação é pela graça, e não pela obediência, e não pela lei, não pelas obras, Paulo estaria ignorando a parte da lei, ou a parte da santificação. E aí é um ponto que fala da responsabilidade humana. Quem já estudou, já ouviu falar de soteriologia? Quem já ouviu falar de soteriologia? Nunca vi. Nunca viram falar de soteriologia? Quando a gente fala de logia, a gente está falando do quê? Estudo. Estudar alguma coisa. Sotério. Vamos ver se vocês fazem essa associação. Quem nasce só em Salvador, lá na Bahia, é o quê? Baiano? Quem nasce em Salvador é o quê? Salvadoriano. Não. Salvadoriano. É o quê? Salvadoriano, sei lá. Não. Solteriano? Soteropolitano. Nossa. Lembra? Meu Deus! Quem nasce em Nunca Salvador. ouvi falar desse nome. Vocês não estudam geografia, gente? Pelo amor de Deus, gente. Não, mano, isso aí não é estudar geografia. Soteropolitano. Mano, eu nunca escutei essa palavra na minha vida. Nunca escutei essa palavra na minha vida. Quem nasce em Salvador é soteropolitano.
Então, sotero está ligado à salvação. Soteriologia é a doutrina que estuda a salvação. Aê, parabéns. Então, quando a gente estuda a salvação, quando a gente fala de soteriologia, tem uma parte que a gente vai estudar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, os acusadores de Paulo o acusavam de ignorar a santidade, ou seja, de tirar a responsabilidade humana não na salvação em si, mas na parte de santificação. E aí o que Paulo faz? O que esses acusadores fazem? Eles falam que assim, então já que a salvação é pela graça, não pelas obras, e que eu não tenho que obedecer à lei, então quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai ser abundante na minha vida. É isso que eu estou entendendo que Paulo está pregando. E aí, esse tipo de argumentação tem um nome, se chama antinomismo. Nomos se refere à lei moral. Então, antinomo ou antinomista é aquele que é contra a lei moral, ou seja, ele está indo contra a lei. E aí Paulo vai, no capítulo 6, ele vai fazer um argumento, vai falar do argumento contra esses antinomistas, falando que ao invés da graça nos levar a pecar mais ainda, o que a graça faz na verdade é fazer com que a gente não peque mais, mas pelo contrário, ao contrário de pecar, a gente tende mais ainda a ir para o lado da santificação. A graça nos impele à santificação, ou seja, ela nos força a ser santos, assim como Deus é santo. E aí, nesse capítulo 6, Paulo divide o argumento em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 14, ele fala de morrendo com Cristo. Tem um tema de morrendo com Cristo para o pecado, e do versículo 15 ao 23, ele fala de vivendo com Cristo como servos ou como escravos. Que a palavra que ele usa aí no grego é a palavra doulos, né? Que se refere ao escravo, né? Então Paulo usa esse capítulo 6 para argumentar contra esses antinomistas aí. E aí, apesar de estar dividido em duas partes, essas duas partes do capítulo 6, elas têm um paralelo. E qual é esse paralelo? Opa, peraí que minha cola saiu. Então, primeiro paralelo que essas duas partes têm. Elas fazem uma exaltação da graça de Deus. Ou seja, a graça reina. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O segundo paralelo é que as duas partes começam com a mesma pergunta, ou com a mesma sondagem. Vai falar da relação entre a graça e o pecado. Ou seja, já que estamos debaixo da graça, a gente está livre para pecar? Então, as duas partes começam com essa pergunta, versículo 1 e versículo 15. Mas a resposta a essa pergunta é a mesma nas duas partes. No versículo 2, Paulo fala que não, e no versículo 15 também. Ele fala, a graça nos permite pecar? A resposta de Paulo é muito clara, não. Nas duas partes, ele vai refutar os antinomistas, falando que esse tipo de argumento contra a obediência, contra a santificação, se trata mais de uma ignorância dessas pessoas, principalmente quando a gente fala dos princípios cristãos. E o último paralelo que elas têm é que fala da descontinuidade da vida antes e depois do batismo, que é o que ele fala no primeiro trecho, e da conversão, que é o que ele fala no segundo trecho. Então nós temos dois
dois trechos falando do mesmo argumento, um usando o batismo e o segundo trecho falando da conversão. Certo? Tem bastante coisa. Vamos lá. Aí, no primeiro trecho, Paulo faz um paralelo, ou ele fala da ligação entre a justificação e a santificação. Embora sejam coisas distintas, a justificação e a santificação, elas estão ligadas, tá? Porque sem justificação não existe salvação. Mas a justificação, ela fala, lembra que a gente até falou da parte legal, da parte jurídica? Então a justificação, ela fala da nossa posição legal diante de Deus. Então, diante de Deus nós fomos justificados. A santificação fala também da nossa posição diante de Deus, mas em relação à parte ético-moral. E aí, aqui a gente tem um paralelo entre esses dois termos, justificação e santificação. Na justificação, nós fomos declarados justos. Na santificação, nós vamos nos tornando justos. A justificação fala de algo que Cristo ou que Deus fez por nós. A santificação é algo que Cristo faz em nós. Então a justificação é uma obra que já foi realizada e foi concluída por Cristo. A santificação, ela é progressiva. É algo que está acontecendo nas nossas vidas até hoje. A justificação vai falar da culpa do pecado e a santificação fala da libertação do poder do pecado. E a gente vai entender isso aqui. Mas se a gente foi justificado e a gente não tem mais a culpa do pecado, a gente corre o risco de pecar ainda? Nós vamos falar disso. Certo até aqui? Certo. E aí, beleza. Agora a gente entra finalmente no capítulo 6. Vamos falar da primeira parte lá. E aí nessa primeira parte, Paulo começa com aquela pergunta lá, com aquela sondagem, perguntando se a graça nos dá licença para pecar. E aí nessa primeira parte, ele apresenta 8 estágios ou 8 passos para argumentar contra os antinomistas lá. Então no primeiro trecho aí, que é do versículo 1 ao 14, fica a pergunta, quem pode ler o versículo 1? Tá aí na tela, ó. Pois bem, vai. Vai lá. Pode ler mais. Tá, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? E aí tá assim. É isso aí. Então, essa... Tá, vai. Pode ler, Mari. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa versão aqui é a nova versão transformadora, tá? Que tá aqui na tela. Para quem quiser acompanhar também. NVT. E aí eu deixo 2 perguntinhas para vocês. Sem a gente entrar no capítulo 6 ainda. Apesar de eu já ter respondido, a graça nos dá liberdade para pecar? Ou a graça nos concede licença para pecar? Não. Não. Por que não? Porque quando a gente... Se a gente continuar pecando... Não vontade de pecar, né? Oi? Fala, André, de novo, cortou. Quando a gente recebe Jesus, a gente não sente vontade de pecar, né? Tipo, ele livra a gente da vontade do pecado. Jesus nos livra da vontade do pecado? Isso, nos livra dessa vontade de a gente ficar pecando. Eu acho que ele não livra, assim, da vontade, porque vontade, assim, a gente ainda tem. Eu acho que, tipo, ele põe na nossa mente, ele mostra pra gente que a gente não deve fazer isso, entendeu? Mas eu acho isso. Quem mais? Quem dá mais? Eu acho que, tipo assim, a graça Lembrem do seguinte. Ó,
A gente está fazendo, Paulo vai falar da relação entre a graça e não pecar mais. Certo? Segue aí, Mari. Assim, a graça, ela é que nem o perdão, né? Tipo, vamos supor, se uma pessoa fez alguma coisa pra mim, eu vou perdoar. Ela chega a pedir perdão, eu vou perdoar. Só que, se essa pessoa, tipo, continuar fazendo a mesma coisa sem parar e sem demonstrar vontade de parar, não vai fazer diferença, né? Eu acho que, tipo, a graça, ela serve pra quando a gente tá realmente arrependido do que a gente fez e disposto a não fazer mais. Lembrem-se do seguinte, a graça, ela nos justifica. É mais que perdoar. Lembra que a gente falou nas outras aulas? Porque perdoado, você só não está aplicando a culpa naquela pessoa que tem culpa, que merece a culpa. Quando você fala que a pessoa foi justificada, não há mais acusação. Ela não tem mais culpa. Então a graça, ela nos justificou. Ou seja, não tem mais acusação sobre a nossa vida. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelas nossas vidas. Então nós já fomos justificados por Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, não há mais acusação sobre nós. Certo? Diga lá, André. Não adianta você falar, eu recebi Jesus e tipo, continuar vivendo como se não tivesse nada. Porque tipo, se a pessoa não recebeu Jesus, de verdade, né? Pensa, vou só receber Jesus e pronto. Não adianta nada isso, porque tipo, se fosse isso, tipo, Jesus morreu tipo, na cruz pra nada, tipo, pra você continuar vivendo normal. O que mais? Mateus ia falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso que eles falaram, né, tipo, eu acho que a gente, tipo, quando aceita Jesus e tal, a gente não sente mais, tá, como se fosse uma necessidade, né, pensar, porque agora Jesus nos supre, né, acho que é isso. A gente vai entender isso aí. Não é fácil, tá, explicar. Eu tô perguntando para vocês, justamente para vocês entenderem a dificuldade de explicar esse ponto. Vai lá, André. Quando a gente é justificado, a gente também, eu acho que a gente recebe o Espírito Santo e, tipo, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e vai meio que fazendo um trabalho progressivo, e isso vai meio aos poucos tirando a nossa vontade, assim, de pecado, sabe? Vocês estão acompanhando. Quando a gente peca, quer dizer que a gente está dando ouvido pro Espírito Santo, que a gente está. Se a gente continuar pecando, a gente não está dando ouvido para o que Deus fala. Vocês estão acompanhando a série de estudos lá de terça-feira sobre disciplinas espirituais? Então, sim. É uma coisa muito importante para a gente acompanhar, não só acompanhar, tá? Mas para a gente começar a praticar. Quem ainda não faz, que comece a fazer. Porque o Espírito Santo só consegue agir na gente quando a gente dá liberdade para ele. E aí o próprio nome diz, disciplinas espirituais. E quando a gente fala de disciplina, tem que ser algo que é praticado sempre. Lembra que a gente falou uma vez? Quanto tempo demora para alguma coisa se tornar um hábito nas nossas vidas? Lembra que a gente falou? 60 e poucos dias, não é? 3 meses. Então, para as disciplinas espirituais se tornarem um hábito nas nossas vidas, a gente tem que praticar elas por pelo menos 3 meses, todos os dias. Meditar, orar, jejuar. Se quiser começar a jejuar todo dia, melhor ainda. Mas pelo menos começar, entendeu? Então, o Espírito Santo vai atuar na gente através da graça. E aí a gente vai partir para a santificação. Vamos lá. Então, a resposta é muito clara para todos, né? A graça nos dá a liberdade de pecar? Não. Vamos entender por quê. Versículo 2, ele fala do primeiro passo lá, ou do primeiro estágio desse primeiro trecho
argumentando contra os antinomistas lá. Então, Paulo fala que nós estamos mortos para o pecado. Vamos ler Romanos, aí eu vou dar spoiler da próxima aula. Romanos 7,19. Quem achar já pode ler. Porque não faço o bem o que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Vocês acham que se nós fôssemos inertes, ou se nós não tivéssemos vontade de pecar, Paulo ia nos orientar a, gente, tomem cuidado para não pecar, tomem cuidado para não pecar. Não pequeis, mas se vocês pecarem, tenham um advogado. Vocês acham que faz sentido Paulo nos orientar desse jeito, se a gente não fosse sentir mais vontade de pecar simplesmente pela graça? Não. Não, né? Então, enquanto nós estivermos nesse corpo com uma natureza corrompida, nós vamos sentir vontade de pecar. Paulo nos orienta. Eu acho que a gente sente a vontade de pecar, mas o Espírito Santo diminui um pouco essa vontade. Não tira ela totalmente, mas dá uma diminuída nela, entendeu? Porque a gente vê prazer em outras coisas, tipo, meditar na Bíblia, entendeu? Não vê mais o nosso prazer só no pecado. Então, quando a gente não sentir mais prazer no pecado, com certeza a gente vai ser levado para o céu. O que Paulo está falando aqui é... Ó, totalmente tirada, ela vai diminuir. Ó, o que Paulo está falando aqui é... Como ser humano, você sempre vai ter vontade de pecar. Sempre vai ter vontade. Algumas pessoas... E por que é bom, é claro, a gente deixar isso? A gente falar isso? Porque algumas pessoas usam o argumento de que assim, nós estamos mortos para o pecado. E morto reage a alguma coisa? Não. Não, né? Aí tem um exemplo até que usaram num livro que eu tava lendo, que é o seguinte. Quem tem cachorro ou gato aí? Eu. Tem. Às vezes ele tá deitadão lá, né? O gato ou o cachorro. Você nem percebe nem se ele tá respirando, né? Como que você vai saber que ele tá vivo ainda? Escutando. Você vai escutar, ou você vai chamar, cutucar, né? Aí ele vai reagir, né? Se ele estiver vivo e ele reconhecer a sua voz, ele vai reagir, né? Algumas pessoas usam o argumento de que quando a gente está morto para o pecado, a gente não vai mais reagir ao pecado. E Paulo não fala isso. Ele mesmo fala, nesse versículo que a gente leu, fala, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Porque a minha natureza corrompida não deixa eu fazer só o bem que eu quero. Então Paulo nos alerta aí que esse morrendo pro pecado aí não significa que nós não estamos inertes, que nós estamos inertes, ou seja, a gente não reage mais ao pecado, mas significa que nós não estamos mais sujeitos à culpa do pecado. Que quando a gente é justificado pela graça, a gente não está mais sujeito à morte eterna, ou à segunda morte, que é citada lá em Apocalipse 20, versículo 6. A gente vai ler mais pra frente, tá? Então, mortos para o pecado significa que nós não temos mais a culpa do pecado, certo? Tanto e aí que ele fala aí. Tanto que fala, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Exatamente, nós vamos ler isso aí mais pra frente também. O segundo estágio, o segundo passo, ele fala que nós estamos unidos em Cristo no batismo. Então, quando fala aí que nós estamos unidos em Cristo no batismo, ele está fazendo uma referência ao batismo nas águas, tá? A gente não tem uma certeza em relação a como era o batismo nas águas. Se era por aspersão, se era por imersão, embora dê a entender, e é o que a gente aceita, que é por imersão.
Mas a Bíblia deixa muito clara quando não é o batismo nas águas. Então, nesse trecho aí de Romanos 6, quando fala do batismo, vamos ler lá, né? A gente nem leu. Romanos 6, do 2 ao 5. Quem pode ler? Pode. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Amém. Então aí, o versículo 2 fala da resposta à primeira pergunta, né? Não vamos permanecer pecando, porque nós já morremos para o pecado. E nós estamos unidos a Cristo no batismo. E aí, esse batismo é o batismo nas águas. Porque quando fala de outro tipo de batismo, por exemplo, batismo com fogo, batismo com Espírito Santo, a Bíblia deixa muito clara a referência, tá? Ela fala, ó, batismo com fogo, batismo com Espírito Santo. Como, por exemplo, só vou deixar a referência aqui, Lucas 3,16, tá? E aí, de novo, a gente já falou disso, mas vale reforçar. O batismo nas águas nos une a Cristo em sua morte, mas não nos garante a salvação. Assim como a circuncisão, o batismo é um sinal, é uma ordenança, ó. Precisa se batizar, precisa confessar, mas não vai garantir a salvação. O que o batismo mostra é que nós estamos declarando para o mundo que nós não somos mais escravos do pecado, mas nós decidimos servir a Deus, ou trocamos a escravidão do pecado pela escravidão de Deus, que a gente vai ver na segunda parte. E aí, o terceiro estágio, ou terceiro passo, nos versículos 4 e 5, fala que assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós no batismo morremos e ressuscitamos com Cristo. E aí fala que o batismo simboliza um funeral. E aí eu vou ler um trecho de um comentário bíblico de Romanos, de dois autores. É o mesmo comentário, tá? Que duas pessoas fizeram, que é o Sunday e o Headland. E aí eles falam assim: o mergulho nas águas correntes foi como uma morte. O momento em que as águas passaram sobre a cabeça foi como um sepultamento. O erguer-se outra vez para respirar a luz do sol foi uma espécie de ressurreição. Então, quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos falando assim: estou morrendo para o pecado, mas estou ressuscitando para uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ler lá Colossenses 2,12? Pode ler. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, sepultados no batismo e ressuscitados com ele. Amém? Então, aqui Paulo começa falando, ó, nós estamos mortos para o pecado e vivos para a nova vida, assim como Cristo morreu na cruz e ressuscitou, nós fizemos isso no batismo. E aí vamos ver se dá tempo da gente falar dos versículos 6 e 7, que é o nosso terceiro passo, ou terceiro estágio. Aí, preciso que alguém abra Gálatas 2, 19 e 20, e o outro abre em Gálatas 6, 14. Achei Gálatas 6, 14. Vai lá. Tá. Quanto a mim, eu jamais me gloriei em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. O interesse do mundo em mim também morreu. Então, precisamos nos gloriar na cruz,
Porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, estou morto para o pecado. Estou morto para as coisas desse mundo. Quem achou Gálatas 2, 19 e 20? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Então nós estamos crucificados com Cristo. Crucificados para uma nova vida também em Cristo Jesus. Certo? Vamos ler aí Romanos 6, 6 e 7, né? Sabendo isto, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, mortos com Cristo, libertos do poder do pecado. Então, versículos 6 e 7. O que acontece? Aqui nesse versículo 6 e 7, tem uma parte importante aqui. Aqui Paulo fala de uma sequência de fatos que nos levam à liberdade da escravidão do pecado. Então, o primeiro fato que ele fala aí é da nossa crucificação do velho homem. Na Bíblia, são citadas duas formas de crucificação do homem em relação à santidade. A primeira fala da nossa morte para o pecado através da identificação com Cristo. A segunda forma de crucificação fala da nossa morte para o eu através da imitação de Cristo. E aí, para ficar mais claro, essa primeira ligação, que é da nossa identificação com Cristo, fala do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, essa crucificação do velho homem, identificando com Cristo no sacrifício dele na cruz do Calvário. E aí fala do batismo, né? Que é quando a gente é batizado. A segunda fala de nós imitando Cristo. E aí até Paulo fala, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa segunda identificação, ela é constante. Ela é diária, né? Então, nós como cristãos temos que ser pequenos cristos. E aí, tem um outro ponto que é muito importante a gente falar aqui, que, embora a gente faça a morte da velha vida para ressurgir como uma vida nova, a gente não está falando de duas vidas. É a continuação da mesma vida. É só a gente lembrar o que aconteceu com Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário e ele ressuscitou com um corpo glorificado, certo? Então, a gente vai falar no versículo, no trecho seguinte, mas é diferente da ressurreição de Lázaro, né? Lázaro morreu, mas ele ressuscitou com o mesmo corpo, né? Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, certo? Jesus não. Jesus ele morreu e ressuscitou num corpo glorificado. Ele ressuscitou para viver eternamente. A gente sabe que Jesus ressuscitou a Lázaro, mas que depois Lázaro morreu, certo? Ele não está vivo até hoje. Não nessa carne, né? Então a ressurreição de Jesus ali é diferente. E é continuação da mesma vida. A única coisa que a gente está falando é que aquela velha dominação do pecado vai deixar de existir para nós passarmos a servir a Deus. Vamos ler aí a nossa referência, que está em 2 Coríntios. Alguém abre aí, 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. E outro abre aí em João 3, do 16 ao 21. 2 Coríntios o quê? 5? Sim, do 14 ao 17.
Posso ler? Pode. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Quem, se um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conheceremos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. 17 também? Sim. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Amém. Então, primeiro esse trecho aí, um trecho bem conhecido, né? Em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se você for no original grego ler esse trecho, esse versículo 17, as coisas velhas falam, na verdade, da velha ordem. Qual é a velha ordem que nós temos antes do batismo? Nós vivíamos sob o domínio do pecado. E aí fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. A velha ordem se passou, tudo se fez novo. Agora você não está mais sob o domínio do pecado, você está debaixo da graça de Deus. Amém? E aí João 3, do 16 ao 21, também é uma passagem bem conhecida. Quem achou pode ler. João 3, do 16 ao 21. Tá. Vou ler então. Pode ler. Porque Deus amou tanto o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não, é até onde? Até o 21. Mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus... Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém. Então aí faz a relação, né? Entre as coisas, quem é aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aqui tem a relação com, porque Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente está declarando, através do batismo, que nós cremos em Jesus, as coisas velhas se passam, tudo se fez novo, e nós não temos mais a condenação do pecado em nossas vidas. Certo? Certo. Aí, o segundo ponto dessa progressão, então a gente falou aqui da crucificação. Ele fala aí no versículo 6 e 7. Aqui na outra versão, né? Não nessa versão que está aí na tela. Fala, ó. Nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então são 3 fases aí, né? A crucificação do velho homem, a destruição do corpo do pecado, para que não sejamos mais servos ou escravos do pecado. Então a crucificação do velho homem, a gente falou aí, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. A destruição do corpo do pecado. E aí fica a pergunta, será que é a destruição do corpo físico ou do eu pecaminoso? O que vocês acham? Isso aí, tipo, vai acabando com a nossa natureza assim, de pecado. Tipo, vai meio que sufocando ela, né? Ó, então aqui tá falando da morte do eu pecaminoso. Por que tem que deixar isso bem claro? E aí eu pus até aí na tela. Gnosticismo. Quem já ouviu falar de gnosticismo? É esse que fala que a matéria é má? É isso aí. O gnosticismo
era uma seita que afetou o cristianismo, que foi vamos dizer assim, um inimigo do cristianismo, principalmente nos primeiros séculos ali depois de Cristo. E ele afirma que a matéria é má, ou seja, a maldade está na parte física e a salvação se refere só à parte espiritual. Cadê a minha cola aqui? Então e aí eles usavam esse trecho aí para falar assim, eles usavam essa parte de que nós precisamos morrer, matar a nossa carne, porque é a matéria que é má. Então, esse trecho aí era usado pelos gnósticos para falar assim, ó, tá vendo? Nós precisamos matar essa carne, porque a salvação é só para a parte espiritual. E aí... ter um suicídio. E aí, então, tipo assim, tem que morrer, essa carne tem que morrer mesmo. E aí, o que eles falavam? Que existiam dois eus, que é o eu espiritual e o eu material. O eu carnal ou o eu espiritual. E que o eu carnal era mal, mas o espiritual é bom. E aí, hoje, esse gnosticismo está muito ligado à parte da nova era, certo? Não vamos entrar na nova era aqui, senão a gente vai tomar mais tempo. Mas é isso que o Mateus falou. Para os gnósticos, a matéria é a parte ruim e a espiritual é a parte boa. Mas aqui não fala da morte física, fala do nosso eu espiritual. E outra coisa, quem criou o ser humano? Deus. O próprio Deus, né? E depois que Deus criou tudo lá em Gênesis, ele olhou tudo que ele tinha criado e ele viu que era o quê? Bom. Bom ou muito bom? Muito bom. Era muito bom. Então Deus não criou a carne do ser humano para ser a parte má. Não. Tudo que nós temos precisa se converter, precisa deixar de ser escravo do pecado para ser escravo de Deus ou para ser servo de Deus. Todo o nosso corpo, alma e espírito precisa estar debaixo da graça, certo? E aí, para a gente deixar mais claro aqui, é a morte do velho Adão, né? Lembra da aula passada, Adão e Cristo? Então nós precisamos crucificar o velho Adão e ressuscitar com Cristo. E aí o último trecho dessa progressão fala que, crucificando o velho homem e destruindo o eu pecaminoso, nós deixamos de ser escravos do pecado. E aí tá bem claro, né? Então deixar de ser escravo do pecado é não servir mais ao pecado, mas servir a Deus. Certo? Próximo estágio, versículos 8 a 10. Quem pode ler aí? Pode ler. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais está no domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Amém. É isso aí. E aí, nesse trecho que Paulo fala, ó, se a gente morreu com Cristo, nós cremos que também com ele viveremos. Tem dois benefícios desse viveremos aí. Um fala de compartilhar a vida de Cristo. Aliás, são os dois benefícios aí, na minha cola que está separado. Os dois benefícios são compartilhar a vida de Cristo agora e na eternidade. Aí a gente lembra da ressurreição de Lázaro, que a gente falou anteriormente. Lázaro ressuscitou, mas ele ressuscitou para morrer novamente. Jesus, ele ressuscitou
num corpo glorioso, um corpo transformado, livre do domínio do pecado e da morte física. E assim, um dia, nós vamos ser semelhantes a Ele. Então, o que a gente tem como benefício desse viveremos com Cristo? Primeiro, que agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente não é mais dominado pelo pecado nessa vida aqui. E quando Jesus voltar, nós temos a certeza de que viveremos com Ele eternamente. Então, esse viveremos com Cristo fala aqui, nós viveremos com Cristo nessa terra, nesse corpo que está sujeito ao pecado, mas não mais dominado pelo pecado, mas também nós viveremos com Cristo eternamente, um corpo transformado, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. Vamos ler lá Apocalipse 1, 17 e 18. E outra pessoa acha 1 João 3, do 1 ao 3. Quem achou Apocalipse pode ler. Apocalipse o quê? 1, 17 e 18. E o outro, 1 João 3, do 1 ao 3. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua defesa, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto. Mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Então, eu fui morto, mas estou vivo para todo o sempre. Então Jesus vive eternamente, e assim como Ele vive eternamente, um dia nós poderemos desfrutar dessa vida na eternidade. Quem achou 1 João 3, do 1 ao 3? Eu. Achei. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. E aí fala, assim como Ele é, nós seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. E aí o versículo 3, olha lá. Lê aí de novo, Mateus. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Todos aqueles que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Sede santos, porque Deus é santo. Então a graça nos leva à santidade, porque nós temos a esperança de que assim como Ele é, nós o veremos, e nós seremos semelhantes a Ele. Por isso nós nos mantemos santos, puros. Lembrando que santo não é perfeito, tá? Santo também corre o risco de pecar. Mas só que o santo, ele está sempre olhando para o alvo, que é Jesus. E aí, tem um outro ponto nesse trecho aí, que fala em relação à morte e à vida, né? Qual é a diferença entre a morte e a vida? Aí, eles têm diferenças de tempo, de natureza e de qualidade. A morte ficou no passado. A vida é agora. A morte era o castigo ou o salário do pecado, que a gente vai ler aqui. A vida para a glória de Deus, desfrutar da glória de Deus. A morte era de uma vez por todas. A vida, nós desfrutamos ela continuamente, todo dia até a eternidade. Amém? Amém. Amém. Bastante informação. Vamos lá, mais um passo. E aí, versículo 11, quem pode ler? É até parte 3 ou parte 4, muito longo. Versículo 11. Assim também vos considerai-vos
como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como Jesus morreu e vive para Deus, da mesma forma nós devemos nos considerar mortos para o poder do pecado, tá vendo aí? Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí, o que a gente precisa compreender, e Paulo reforça aí, é que nós precisamos saber que o nosso velho homem, o nosso velho eu, foi crucificado com Cristo. Precisamos saber, sempre lembrar, que o batismo nos une a Cristo na sua morte e na sua ressurreição, e sempre considerar que, através de Cristo, a gente morreu para o pecado, mas está vivo para Deus eternamente. Nosso eu morreu com Cristo, a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário, a lei foi satisfeita, e nós não podemos mais querer nada da velha vida. Se a gente deseja coisas da velha vida, do velho eu, a gente precisa correr para o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Olhar para a cruz do Calvário, pedir misericórdia a Deus, perdão dos nossos pecados, confessar, deixar para que o Espírito Santo possa atuar em nós. Amém? Tá acabando o primeiro trecho, olha lá. Até o versículo 14. Vamos ler aí? 12 ao 14? Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Amém. Então aí, vamos ler a primeira referência. Romanos 12, 1. Posso ler, Will? Pode. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, outras versões, peço, irmãos, pelo amor de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, os nossos corpos precisam ser instrumentos da justiça de Deus. Nós precisamos, e aí a ideia é nos rebelar mesmo. Nós precisamos nos rebelar contra o domínio do pecado e nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, não quer dizer que a gente nunca mais vai cair, mas quer dizer que a gente tem um compromisso. Que assim, se eu pecar, eu sei que tem um advogado para mim. Se eu errar, eu sei onde está o meu alvo. E aí, pecar. O que é pecar? Tá aí na tela. O que é pecar, gente? Errar o alvo. Errar o alvo. Vocês já pararam para pensar sobre isso aí? Sobre esse errar o alvo? Já. O que seria esse errar o alvo? É tipo, não é acertar o nosso objetivo, que é a salvação, a santificação. Então você tem 2 pontos aí de errar o alvo. Você tem um alvo e você simplesmente aponta errado. Você vai para a direção errada. Certo? Então quando a gente estava sob domínio do pecado, a gente estava indo na direção errada. Então a gente estava errando o alvo, certo? Uma outra forma de errar o alvo. Você está vendo o alvo, você está indo na direção do alvo, mas alguma coisa faz você parar. Você tem um objetivo, você tem uma meta, ou você tinha um objetivo e tinha uma meta, mas resolve parar. Você também não atingiu o alvo, você errou o alvo. E aí fala da apostasia, né? Que é abandonar a fé. Então, o que nós, como instrumentos de justiça, como pessoas que foram justificadas, precisamos fazer? Não quer dizer que a gente nunca mais vai errar, mas a gente tem um alvo, que é a salvação. Então você está caminhando, você pode tropeçar, mas você está sempre olhando para o alvo. E aí você levanta, continua caminhando. Tropeça,
levanta, continua caminhando. Não que esse tropeçar tenha que ser constante, né? Mas, se por um acaso você errar, tem um advogado e continua caminhando para o alvo. Alguém já viu coruja? Quando coruja tá olhando para uma presa? Ninguém tropeça 2 vezes na mesma pedra, né? Nem tropeçar 2 vezes na mesma pedra, né? É. Alguém já viu coruja quando coruja tá olhando para um alvo? Muito estranho. Ela fica parada com a cabeça, né? Tá fixa também. Aí, quem já reparou, o dono segura ela e balança ela assim, o corpo todo dela mexe, mas a cabeça fica parada olhando para o alvo, né? É muito estranho, mas nós como cristãos, como pessoas que foram justificadas, a gente tem que ser da mesma forma. Nosso corpo pode balançar, mas a nossa visão tem que estar sempre no alvo, sempre olhando para a salvação. Lembrem da coruja, hein? E aí, fala aqui. Quando a gente é transformado pela graça, pelo Espírito Santo, nós refletimos essa transformação. E aí, aqui no trecho, embora tenha uma palavrinha lá no original que é a palavra mele, que se refere a partes do corpo, a gente pode entender que tem que ser o todo, né? Nosso corpo, as nossas faculdades, porque se a transformação ocorre na alma, automaticamente reflete em nossas ações e pensamentos. E aí, a gente já falou disso, o André citou aqui numa das outras aulas, a gente falou, as boas obras não salvam, mas o salvo faz o quê? Pratica as boas obras. Pratica boas obras. É isso aí. E aí, no versículo 14, para terminar o primeiro trecho, a gente tem aqui uma garantia, uma promessa de que, se nós nos tornarmos dependentes de Cristo, nós somos justificados. E aqui Paulo conclui o primeiro trecho, que ele fala do batismo, nos ligando a Cristo e nos impelindo à santidade, porque a gente não é mais dominado pelo pecado. E aí, a gente tem que lembrar por que Paulo fala isso de novo, né? Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Lembra do contexto da igreja de Roma? Quem eram os cristãos de Roma? Eram os romanos. Mas era quem? Judeus e gentios. É isso aí, os judeus e os gentios. Então lembram dos legalistas, dos gentios, dos judeus? Que os judeus falavam que precisa obedecer à lei. E aí Paulo reforça aqui, é pela graça, não é pela lei. É por obedecer, não é pelas obras. Paulo começa novamente o argumento lá que ele estava falando. A graça nos dá essa liberdade de pecar? Lembra qual era o nome dado para esse argumento de que, já que a graça superabundou no pecado, então quanto mais eu pecar, mais a graça vai ser derramada? Ou seja, eu não preciso considerar a lei? Quem lembra qual é o nome disso? Vou dar uma dica, hein? Começa com anti e termina com nomismo. Antinomismo. Olha, Pedro, muito bem, Pedro. Antinomismo. A gente sabia, a gente tava fazendo um suspense só. Eu sei que vocês sabem tudo. Vocês podem não ter lembrado, mas vocês sabem. E aí, Paulo reforça, começa um novo argumento em relação aos antinomistas, falando assim, nós estamos debaixo da graça. Mas ao contrário do que vocês estão falando, a graça não permite que a gente peque mais. Pelo contrário, a graça exige de nós mais santidade ainda. E aí eu vi uma pregação essa semana, que o pastor falava o seguinte, a graça, ela não veio para deixar a gente feliz.
Porque quando a gente não estava debaixo da graça, a gente fazia as coisas que a gente achava que era legal, né? Então a gente mentia, a gente omitia, a gente tinha aquele jeitinho brasileiro. Quando vem a graça, Jesus fala assim, ó, só de você pensar, você já pecou. Então, se você pensou em dar um jeitinho na situação, você já pecou. Então, a graça veio para mostrar que, ó, nós precisamos ser santos como Deus é santo. E aí é isso que Paulo reforça aqui. E aqui nesse trecho, ele vai fazer um comparativo entre como nós éramos antes, escravos do pecado, e como nós deixamos de ser escravos do pecado para nos tornarmos escravos de Deus. Então, no primeiro trecho, Paulo fala que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Assim como Jesus ressuscitou para viver eternamente com Deus, quando nós nos unimos a Cristo, nós viveremos eternamente para Deus, né? Agora, nesse trecho, Paulo vai falar que nós fomos libertos do pecado, da escravidão do pecado, para nos tornarmos servos ou escravos de Deus, certo? Olha que interessante que Paulo faz. No primeiro trecho, Paulo vai falar do que Cristo fez por nós. No segundo trecho, aqui de 15 a 23, Paulo vai falar do que Cristo fez em nós. E também vai falar do que nós fizemos quando aceitamos nos unir a Cristo. Então, no primeiro trecho, Jesus faz por nós aquilo que nós não podíamos fazer. E, em troca, nós cremos. No segundo trecho, Paulo vai falar do que Cristo faz em nós quando nós nos unimos a Ele. Nós deixamos de ser escravos do pecado. E o que a gente faz? A gente se oferece a Deus para obedecer. Então, no primeiro trecho, Paulo faz um comparativo para que a gente pudesse compreender qual era o real significado do batismo. E agora, nesse trecho, Paulo vai ensinar para a gente qual o verdadeiro significado de conversão. O que é a conversão? Então, quem pode ler aí, versículo 15? Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. E agora, pra gente, depois de ver o primeiro trecho, né? Lembra que na aula passada eu pedi para vocês explicarem por que quando a gente é alcançado pela graça, a gente não pode mais pecar? E não foi fácil explicar, né? Quem tentou explicar, viu que não era tão simples explicar, né? Paulo nos deu um argumento no primeiro trecho, e agora ele vai dar mais um argumento para a gente explicar por que a gente não pode pecar quando a gente é alcançado pela graça. Versículos 16 a 18, quem pode ler? Ajudem aí, hein? Posso ler? Vou ler. Lê. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmiti. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Aí, no versículo 16, tem um princípio que Paulo fala aqui, que é o seguinte, quando o escravo se oferece para ser escravo. E aí a gente volta um pouquinho lá na história, lá na primeira aula. Lembra da primeira aula que a gente falou do contexto histórico de Roma, da Igreja de Roma? A gente tem basicamente duas formas, a gente tinha no Império Romano basicamente três formas de se tornar escravo, né? Então a primeira forma, lembra que o Império Romano era o Império dominador, né? Então eles iam lá, dominavam uma região, pegava aquele povo que não se rendeu, né, na guerra, e faziam eles se tornar escravos.
Essa era uma das formas. Uma outra forma é quando a pessoa tinha muitas dívidas. Então, quando a pessoa tinha muitas dívidas, para pagar essa sua dívida, ela se tornava um escravo. Porque ela não tinha como pagar. E uma outra forma, que é um pouquinho diferente dessa de ter muitas dívidas, é quando a pessoa era muito pobre. Então, ela podia ser muito pobre por ter muitas dívidas, ou ela era muito pobre e não conseguia se sustentar. E aí, para ela se sustentar, o que ela fazia? Ela se oferecia como escravo, para ela ter como sobreviver, literalmente sobreviver, porque ela ia trabalhar ali em troca de comida. Então, quando Paulo fala aqui de se oferecer como escravo, a gente tem que lembrar desse contexto, que existia essa forma de se tornar escravo, que a pessoa se oferecia. E aí a gente chama isso de autorrendição. Então a autorrendição é uma forma de se tornar escravo. E aí quando a gente fala de autorrendição a Deus, a gente chama essa autorrendição de conversão. E o que a autorrendição implica? Vamos lembrar o que um escravo tinha que fazer. Quando a pessoa se oferecia como escravo, ela devia obediência total, radical, exclusiva ao seu senhor. Então Paulo está falando aqui, a partir do momento que você deixou de ser escravo do pecado e se ofereceu como escravo a Deus, você precisa obedecê-lo de forma total, radical e exclusiva. E aí, Paulo fala nos versículos 17 e 18 dessa troca, de escravidão. E aí ele usa uma expressão, graças a Deus. Graças a Deus, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós nos arrependemos e nos entregamos como escravos para Deus, para servi-lo. Nós nos entregamos como servos a Deus. E aí ele fala de 4 estágios dessa conversão aí. Primeiro, nós éramos escravos do pecado. E aí ele fala das 2 escravidões, a escravidão ao pecado e a escravidão a Deus. Todos eram escravos do pecado. E aí Paulo dá a ideia de que, de qualquer forma, você vai ser escravo de alguma coisa. Ou você vai ser escravo do pecado, ou você vai ser escravo de Deus. E aí ele usa a expressão, graças a Deus, que a gente ouviu a pregação do Evangelho e resolvemos deixar de ser escravos do pecado para nos tornarmos escravos de Deus, que é o segundo passo, a autorrendição. E a autorrendição, quando fala de conversão, fala que a gente, de coração, ou seja, de boa vontade, a gente resolveu ouvir o Evangelho, ouvir as boas novas e nos render a Deus. E aí a gente passa a ser libertos do pecado. Passamos a ser libertos do pecado, ou seja, deixamos o senhorio do pecado, passamos ao senhorio de Deus, que é o nosso verdadeiro Senhor, que enviou Jesus Cristo, que pagou o preço pelas nossas vidas e por direito é o nosso Senhor. E aí a gente passa a ser escravos da justiça, passa a ser servo de Deus. Certo até aqui? Certo. Ano 6:19, quem pode ler? Posso ler? Lê aí, por favor. Tá. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-lo a entender. Por isso tudo, por sua natureza humana, é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar mais ainda no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Então aqui, Paulo faz uma analogia entre as 2 escravidões, no versículo 19. E aí, ele deixa claro que as 2 escravidões são progressivas. A escravidão do pecado
do pecado faz com que a gente peque mais ainda, com que a gente se suje mais ainda. A escravidão de Deus faz com que dia a dia a gente nos torne mais santos. Faz com que dia a dia a gente procure estar mais perto de Deus. E aí, Paulo fala aqui, ele reforça aqui, que ele já tinha falado no primeiro trecho, sobre a responsabilidade que nós temos de nos santificar. Que precisa ser algo diário, precisa ser algo constante. A santificação é algo constante. Mas ele também explica aqui no versículo 19 por que ele usa a escravidão. Porque é esquisito a gente falar, né, que a gente deixou de ser escravo do pecado e nos tornamos escravos de Deus, né? Como assim a gente se tornou escravo de Deus? Quando Paulo usa esse termo, nos tornamos escravos de Deus, ele não deixa claro como é se tornar escravo de Deus. Mas a gente consegue entender. Quem tá com a Bíblia aí? Manda aí. Acha aí pra mim, por favor, Mateus 11, do 28 ao 30. Mateus 11, 28 a 30? Achei. Isso, pode ler. Tá, 11, 28, né? Isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aí Jesus falando que o jugo dele, todo mundo sabe o que é jugo, né? Sim, sim. Negócio. É o negócio? Fica carregando. É um negócio que põe no boi pra ele pegar a plantação. Isso aí. É o negócio do boi, é isso aí. Que põe no boi, né? E põe. Prende no boi pra ele. Andarem. Isso aí. Ou você põe num boi só, ou você põe em dois para que eles andem sincronizados. É isso aí. E aí, Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Apesar de Paulo usar a escravidão para nos comparar para essas comparações, a gente sabe que a escravidão de Deus é uma escravidão com um jugo suave, com um fardo leve. Mas ele fala que ele usa o exemplo da escravidão para poder contextualizar, né? Então, para que aquele povo pudesse entender. Então, a gente tem que sempre lembrar do contexto histórico que a escravidão fazia parte da vida dos romanos. Então, ele fala, eu vou explicar usando o exemplo da escravidão pela fraqueza de vocês mesmo, para que vocês consigam entender que antes éramos escravos do pecado e nos tornamos escravos de Deus. Mas não esqueçam que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Amém? Amém. Amém. Aí, estamos chegando no finalzinho. Vamos ler lá, Romanos 6, do 20 ao 23. Posso ler? Pode. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Versículo bem conhecido, né? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou aqui nessa versão ele usa dádiva, né, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nos versículos 20 ao 22, a gente tem um paradoxo aí, né? Então, Paulo fala que a escravidão é liberdade, mas a liberdade é escravidão. Então, quando ele fala que nós éramos escravos do pecado, nós estávamos livres da justiça. Veja, a gente não, como escravos do pecado,
a gente não podia desfrutar da liberdade que a justiça de Deus nos dá. E aí, um dos comentaristas de Romanos, ele usa uma palavra que eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido, tá? Que ele fala de licenciosidade. Quem já ouviu falar de licenciosidade? Licenciosidade. Nunca vi. Oi? Não é um verbo, né? Não, eu nunca vi. Ah, nunca viu? Nunca vi. Então, eu confesso para vocês que eu conhecia o que ela significa, mas nunca tinha ouvido essa palavra exatamente, licenciosidade. Sabe o que é licenciosidade? Aí vocês vão me zoar. Mas é a característica de quem é licencioso. Ah, que beleza. O que é uma pessoa licenciosa? É uma pessoa que age de forma desregrada, age de forma indisciplinada, que se opõe à decência e ao pudor, que vive de forma devassa, tanto moralmente quanto sexualmente. Licenciosidade. E aí, essa é a escravidão do pecado que nos faz livres da justiça. Ou seja, fala de algo que aparentemente nos traz, que o mundo traz como liberdade, mas é licenciosidade. Enquanto ele fala da outra parte do paradoxo, que a liberdade é a escravidão. Quando nós somos libertos do pecado, nós nos tornamos servos de Deus. Nós estamos presos a Ele eternamente. Mas graças a Deus, como Paulo diz aqui, né? Nós escolhemos de bom coração, de boa vontade, nos entregar a essa escravidão de Deus, né? E aí, como que a gente identifica... E aí Paulo fala aí, como que a gente identifica se a gente é escravo do pecado ou escravo de Deus? Pelo resultado que cada escravidão produz em nós. Ele fala aí que a escravidão do pecado vai produzir em nós, no presente, o remorso, no futuro, a morte eterna, que é a segunda morte de Apocalipse 20, versículo 6. Já a escravidão da justiça, ela produz em nós, agora, a santidade e, lá na frente, quando Jesus voltar, a vida eterna. Então a gente identifica se somos escravos do pecado ou da justiça pelo fruto que essas escravidões produzem em nós. A do pecado, remorso e morte eterna. A da justiça, santidade e vida eterna. E aí, Paulo conclui o capítulo 6, no versículo 23, falando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E aí, quando a gente fala de salário, vocês, acho que de vocês ninguém trabalha ainda, né? Quem trabalha de vocês? Trabalha, Heloísa trabalha. A Heloísa, né? Eu passo raiva, mas trabalho. Eu só passo raiva, mas trabalho. Mas, apesar de passar... Mas é trabalho honesto. Apesar de passar raiva, mas ela recebe aquilo que ela merece, né? Então ela faz coisas dela, ela cobra um preço, que é o que ela é justo receber, e ela recebe um valor pelo trabalho dela. Quando a gente fala de salário, a gente está falando de merecimento. E aí Paulo fala que o que nós merecíamos era a morte. O que o pecado nos faz merecer é a separação eterna de Deus. Mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, nos traz vida eterna em Cristo Jesus. Ó que bênção. É isso. E aí, Amém. a gente... Romanos 6, do 20 ao 23, fala isso. Do 15 ao 23, fala das duas escravidões. E aí, falando um pouquinho mais de conversão, eu queria começar falando aqui, falar essa primeira parte. A gente volta para o link 2, termina falando de conversão, e aí a gente faz os jogos, beleza? Beleza. Então, conversão. Belezinha. Me ajudem, tá? Que a gente tem 6 minutos para fazer essa parte de cima aqui, ó. Falar de conversão.
A primeira coisa que a gente tem que entender é como é difícil se converter, que é uma batalha espiritual muito grande a conversão. Então me ajudem aí, a gente vai ler esse trecho de Mateus 19, do 16 ao 30, é a passagem do jovem rico. Mas a gente vai ler só os versículos 25 e 26. Quem pode ler aí? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém. Ou seja, qual? Até aí mesmo, até aí. Quem pode ser salvo? Para os homens é impossível ser salvo. Jesus mesmo falando aí, não tem nada que o homem possa fazer para ser salvo, mas Deus pode salvar. Então, se vocês têm alguém da família de vocês, algum amigo de vocês, que não se converteu, que não aceitou Jesus como Salvador, continuem orando, porque é difícil mesmo. É algo que só Deus pode fazer. E aí a gente vai ver aí em João 16, do 7 ao 11. Quem pode achar? Quem achar pode ler. João 16, do 7 ao 11. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então aí, Jesus falando que ele ia para o Pai, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria, Consolador. Mas ele também fala que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós, por nós mesmos, corrompidos pelo pecado, nunca seríamos capazes de escolher a Deus. E o próprio Jesus deixa isso aqui muito claro. É o Espírito Santo que nos convence. Mas nós precisamos continuar firmes em oração por aqueles que estão longe, para que o Espírito Santo possa convencê-los. Amém? E aí, fala que o permanecer é a nossa obrigação. Quando a gente se converte, quando a gente é convencido pelo Espírito Santo, nós precisamos permanecer. Vamos ler João 3,3. Alguém acha João 3,3? A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós precisamos nascer de novo. Aí Jesus falando com Nicodemos, né? E aí Nicodemos pergunta, mas como é isso? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus fala, não é desse nascimento que eu estou falando. Precisa nascer da água e do Espírito. Esse é o nascer de novo. E aí, Jesus fala em Mateus 16, do 24 ao 27, como é seguir a Ele. Quem achou? Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem é de vir, na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amém. Então, quando Jesus fala para que a gente precisa segui-lo, ele usa o exemplo da cruz. Ou seja, ele está falando da morte, da mesma morte que Paulo fala em Romanos 6,4. Ele fala, você precisa tomar a sua cruz e me seguir. E aí, como é que ele fala aí? Fechou, né? Fechou, Mateus. Ele fala que precisa tomar a cruz e segui-lo. E aí ele fala assim, que a gente precisa negar a nós mesmos. Ou seja, negar a vontade da nossa carne. Negar a vontade do mundo. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas preferem agradar o mundo e fazer aquilo que o mundo acha que é certo,
do que pegar a sua cruz e matar o seu velho homem para seguir a Jesus. Amém? João 10. Abriram aí João 10? Sim. Sim. Vamos lá. Quem pode ler do 1 ao 6? Verdade, verdade vos digo. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas. Verdade, verdade vos digo. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Amém. Então, qual é o contexto de João 10? Em João 9, Jesus ele cura um cego no sábado. O que os falsos moralistas faziam? Os fariseus? É pecador. Por quê? Curou num sábado. Então, lembrem-se desse contexto que a gente vai falar aqui. E aí Jesus fala, eu sou o bom pastor. E ele começa a explicar. E aí no versículo 6 vem a primeira atitude daqueles que não são convertidos. Eles não entendem o que Jesus fala. Quem não se converte, quem não é atingido, quem ainda não recebeu a graça, não entende as palavras de Jesus. Essa é a primeira atitude daquele que não é convertido. Versículos 7 a 10. Posso ler? Pode ler. Por isso ele a explicou, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará paz. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena e satisfatória. Amém. Então, nos versículos 7 a 10, Jesus se apresenta como a porta. Sabe o que era essa porta? Era a porta do aprisco. Jesus faz uma comparação. Era a porteira, né? Então, não era a porteira, era a porta do aprisco. Sabe o que era um aprisco? Era como se fosse... um celeiro? Tipo um celeiro, isso aí. Então, Jesus fala que ele é a porta. Quando ele fala que ele é a porta, ele está falando assim, eu sou o único acesso a Deus. E aqueles que entrarem e saírem acharão pastagem. Quando a gente entra por Jesus, a gente tem a segurança em Cristo. E Ele nos dá pastagem, Ele nos provê, Ele nos dá o sustento. Então aqui dos versículos 7 a 10, Jesus se apresenta como a porta, como o único caminho a Deus, como única forma de nós encontrarmos sustento para a nossa vida espiritual. Versos 11 a 13. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. É isso aí. Então Jesus fala que ele primeiro se apresentou como a porta. E agora ele se apresenta como o bom pastor. E fala ali o que ele faria pelas ovelhas. O bom pastor, se necessário for, ele morre por causa das suas ovelhas. Aquele que não está de acordo com isso, quando acontece alguma coisa, ele, foge. Seguindo, 14 a 16. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também.
elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Então aí Jesus falando que aqueles que Deus deu para ele o conhecem. As ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. As ovelhas que não são de Jesus não ouvem a sua voz. E aí Jesus fala de um outro rebanho, né? Ele estava falando ali com os fariseus, né? Ele estava falando ali com os judeus. E aí ele fala, ó, tem um outro rebanho que não está aqui agora, mas eles também vão ouvir minha voz. E aí Paulo fala dos judeus e dos gentios, né? Então, nós que somos convertidos, nós conseguimos... Caiu? Não, acho que fez o... Ele converteu o outro vídeo, né? Tá. Nós que somos convertidos, nós ouvimos a voz de Jesus e nós respondemos àquela voz. Não sei se vocês lembram de um culto que mostraram um vídeo disso, do pastor chamando a ovelha. Vocês lembram? E aí as outras pessoas chamaram ovelha, só que elas... Lembro. Acho que inclusive foi o Hélio, não Era foi? tipo um teste pra testar. Nunca lembro dessas coisas. O Hélio usou isso e o Gilmar também usou. O Misael O também. Misael usou. O Gilmar, o Misael e acho que o Hélio. Ah, agora eu sei qual que é. É engraçado, né? Porque a pessoa tá chamando, mas a ovelha, ela não reage. Mas quando o pastor chama, a reação dela é instantânea. E nós possamos ser convertidos dessa forma. Quando Jesus falar com a gente responder. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. Amém. Versículos Amém. 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém mais tirar de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar e a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. E aí Jesus, em outro trecho, fala que todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. E aí ele fala que é ele quem tem o poder sobre a vida. Ele tem o poder de dar e voltar a tomá-la. Versículos 19 a 21. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio, está louco, por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E aí, no versículo 20, a gente vê qual que é a segunda atitude daquele que não se converteu. Ele diz que as palavras de Jesus, na verdade, são palavras do demônio. E aí, mostra a primeira atitude do que é convertido. Olha, pode, por um acaso, aquele que serve ao demônio operar esse tipo de milagre, curar, abrir os olhos do cego num sábado? E aí a gente vê então que a segunda atitude daqueles fariseus não eram convertidos, era acusar de Jesus de estar possuído. Então primeiro eles não entenderam, depois falaram que Jesus estava possuído. Vamos seguir lá, do 22 ao 24. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no lá abertamente. E aí, mais uma atitude daquele que não é convertido. Ele sempre busca alguma coisa para acusar Jesus. Ele sempre vai tentar acusar Jesus de alguma coisa. Seguindo, do 25 e 26. Jesus respondeu, eu já lhes disse, vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. E aí Jesus deixa claro, ó, vocês não são minhas ovelhas. Vocês não querem crer em mim. Vocês não são convertidos. O convertido não ouve a voz de Jesus. Quando ouve, ele não entende, ele acusa Jesus de estar demoniado
e ele não vai querer seguir a Jesus. 27 a 30. Aliás, 25 e 26 a gente leu, né? Uhum. Ah, outro importante, 25 e 26. Ainda. Os que não são convertidos, eles querem ouvir aquilo que agrada ao coração deles. Eles nunca querem ouvir a verdade. Eles querem que o evangelho de Jesus se adapte àquilo que eles acham certo. E não querem se adaptar àquilo que Jesus diz, aquilo que é o verdadeiro evangelho. Versículos 27 a 30. Pode ler. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. Pois meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Amém. Quando nós nos convertemos, é o próprio Deus falando para Jesus: toma aqui a sua ovelha. Ninguém vai arrancar ela de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando nós nos convertemos, nada pode nos separar de Jesus. Amém. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer uma outra criatura nos pode separar desse amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas só os convertidos fazem isso. Porque os convertidos ouvem a voz de Deus, se arrependem. E mesmo quando Jesus usa o cajado para nos corrigir, o convertido não deixa de seguir a Jesus. E aí, é um trecho mais longo, do 31 ao 42, eu vou pedir para alguém ler o 31 e o 39. Pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Então aí a gente vê mais duas atitudes daqueles que não são convertidos. Quando ele é confrontado, ele acusa Jesus. Ele primeiro diz que não entende. Depois ele diz que Jesus está endemoniado. E ele tenta acusar Jesus de qualquer forma. Ele tenta matar Jesus. Depois ele tenta prender Jesus. Mas ele não consegue. O convertido, ele nunca vai conseguir, porque como o próprio Jesus, o não convertido nunca vai conseguir, porque como o próprio Jesus falou aqui, ele é o dono da vida. Ele tem todo o poder. E aí vamos encerrar lendo 41 e 42. Vou ler. Lê, por favor. Muitos o seguiram, comentando entre si. João não realizou sinais, mas tudo que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. E aí, os convertidos creem em Jesus e o seguem. Hein? E aí eu vou usar uma frase que recentemente um amigo meu falou. É assim a frase: no fim das contas, a Bíblia é odiada mesmo. E confronta e condena a nossa natureza pecaminosa. Quem não recebeu a graça de Deus, a Bíblia condena. Para quem tem Jesus, temos o confrontamento, mas vem junto com o quebrantamento e o arrependimento. Essa é a grande diferença entre o convertido e o não convertido. O não convertido, ele vai se rebelar contra a palavra de Deus. O convertido vai falar assim: não, eu estou errado, eu preciso me arrumar. Eu preciso tomar uma direção, que é o que a gente entende por se converter, né? Mudar a direção. E aí, eu vou usar um exemplo aqui, talvez algum de vocês conheça esse exemplo aqui, tá? Vou usar essa caneta aqui, ó. Vocês estão me vendo? Vocês estão vendo aqui essa caneta? Estão vendo essa caneta? Sim. Estão vendo? Tem uma lei de atração de corpos que chama Lei da Gravidade. Todo mundo conhece a Lei da Gravidade? Sim. Sim. Sim, né? O que vai acontecer
se eu soltar essa caneta aqui? Ela vai cair. Vai cair. Se eu falar para essa caneta, fica parada aqui, ela vai ficar? E eu soltar ela? Não. Não. Se eu não quiser que essa caneta caia e eu soltar ela, ela vai ficar parada aqui? Não. Não. Se eu não gostar de derrubar a minha caneta no chão, mas eu soltar ela aqui, ela vai cair? Vai. Vai. Não importa a nossa opinião. A lei de Deus é assim e pronto. A palavra de Deus é assim e pronto. Não importa se a gente goste, se a gente tente usar de vãs palavras, vãos argumentos, tudo que vai contra a palavra de Deus vai ser julgado pelo próprio Deus. A Bíblia é assim, goste ou não goste. Queira ou não queira. O que Deus escreveu, vai ser assim. Vai ser assim até o final. Amém? Amém, glória a Deus. Pra gente encerrar. Agora eu prometo que eu vou terminar, tá? Qual que é o nosso papel, então? Primeira coisa. Ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Toda criatura. Quem crê e for batizado Será salvo. Mas quem não crê Será condenado. será condenado. Então, em Marcos 16, 15 e 16, Jesus fala assim: temos uma obrigação, pregar o evangelho. Mas ele também fala assim, ó: apenas preguem. Quem crê e for batizado será salvo. Não se preocupem com aqueles que não creem, porque eu vou condenar os que não creem. Seu papel é pregar o evangelho. Então não se preocupe com aqueles que não creem. Mateus 13, do 24 ao 30. É uma passagem bem conhecida. Que o trigo foi plantado e no meio da noite veio o inimigo e plantou o joio junto. E aí, os servos daquele senhor falam assim: ah, você quer que a gente arranque o joio? E aí o senhor fala assim: não, deixa o joio crescer junto com o trigo. Quando for o dia da seara, a gente vai tirar o joio, vai tirar o trigo, mas o joio vai ser amarrado e queimado. Sabe quando é esse dia? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai separar o joio do trigo e o joio vai ser queimado. Então a gente tem que lançar a boa semente, mas a gente tem que saber também que o diabo lança sementes ruins no meio da boa semente e que o joio vai crescer junto com o trigo, mas que o joio será condenado pelo próprio Jesus. Amém? Amém. E aí, Amém. Mateus 7, do 15 ao 20. Vamos ler esse trecho, Mateus 7, do 15 ao 20? Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçar. Mateus 7, do 15 ao 20, tá? Vai ler? Pode ler. Não, pode ir, Tiago. Pode. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Amém. E aí, Jesus falando, ó, cuidado, porque os falsos, ele fala aí dos falsos profetas, né? Eles vêm com uma carinha muito bonitinha. Eles vêm pregando o amor, eles vêm pregando a paz,
eles vêm com pele de cordeiro. Mas Jesus deixa aí, ó, cuidado, porque eles são lobos devoradores. Mas é possível identificar esses falsos profetas pelo fruto que eles produzem. E aí, trazendo isso para a conversão, é muito fácil identificar o que é convertido. Ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Mas aquele que não é convertido, ele só vai produzir frutos ruins. Ele vai produzir discórdia, ele vai produzir contenda, ele vai produzir afastamento da presença de Deus. É muito fácil identificar a atitude de quem não é convertido, mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos converter, tomar posição diante de Deus e nos converter. E aí, pra gente encerrar. Então, Vai encerrar mesmo. Agora é encerrar mesmo. Eu prometo para vocês que é encerrar, tá? Então a gente falou que nós precisamos pregar as boas novas, ver que existe o joio, precisamos identificar os falsos profetas. E aí, o conselho em Salmo 1, do 1 ao 3, vamos ler? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o primeiro conselho é: se afastem dessas pessoas. Não andem com essas pessoas. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não ande na roda dos escarnecedores. Aqueles que querem pregar um falso evangelho, aqueles que querem deturpar o evangelho, não andem com essas pessoas. Mas eu quero falar aqui para vocês também que, se vocês meditarem na palavra do Senhor, se vocês se converterem, se nós nos convertermos, no tempo certo, nós vamos produzir frutos bons. Amém, gente? Amém. Amém. É isso, gente. Então, falamos aí da conversão e agora vocês entendem o que é a verdadeira conversão e tem capacidade de identificar pelo fruto quem são aqueles verdadeiros convertidos. Amém?